Olá, tudo bem? Expressões de Foco, que está entrando no ar, sempre com o oferecimento de Cambirela Imóveis, compra, vende e aluga. Procura Cambirela Imóveis, é o melhor negócio. Odonto Zunino, nosso amigo Adriano, uma empresa uma empresa daqui, voltada para o sorriso, para o bem-estar. E a Resiliente Terapias e Fisioterapias, da nossa amiga Bárbara. Acontece, gente, que hoje quem eu trouxe aqui é justamente ela. É uma mulher fantástica, eu sou suspeito para falar, mas uma mulher que é mãe, é empresária, é esposa, uma guerreira. Olá, Oi, tudo bom, bom Bárbara? dia, tudo certo? Quem é a Bárbara? Nossa, que pergunta para começar. Então, como tu falou um pouco, a Bárbara é mãe, é esposa, é empresária, temos algumas Bárbaras aí juntas, né? Hoje eu trabalho com fisioterapia, dentro dela a osteopatia, que é meu encantamento, né? Que tem uma visão muito diferente sobre a saúde, e diria até sobre a vida. É algo bem interessante. Eu fiz questão de te trazer aqui porque o Expressões em Foco, ele fala justamente de comportamento humano. E o teu trabalho, ele tem muito a ver com comportamento humano e mudanças de comportamento. E mais do que isso, a gente conversa muito, a gente já conversou muito a esse respeito, na questão, eu, na minha parte, no mental, né, dentro do emocional, e a tua parte mais física, por assim dizer. Certo. Né? E até onde essa parte da fisioterapia, essa parte da osteopatia, esse teu trabalho, ele envolve, ele mexe no comportamento humano. Só que só antes de responder isso, me conta, eu sei o porquê, mas Uhum. conta para as pessoas o porquê da fisioterapia. Então, eu era atleta e eu gostava muito do esporte, praticava judô e acabava me machucando bastante, né? Eu queria ser, a princípio, professora de judô. Até que me falaram que eu ia passar fome com o diploma na mão. E aí eu pensei na fisioterapia, em tratar as pessoas, em cuidar. Entrei a princípio para a área desportiva, era o que eu queria, era o que eu sonhava. Até que eu vi que os atletas, em sua grande maioria, principalmente em alto rendimento, eles não chegam a uma cura, né? Porque se a gente pegar o Neymar e ele torceu o pé hoje e amanhã tem um jogo importante, o pessoal precisa dele para amanhã, mesmo que isso vá trazer problemas para o resto da vida dele. Então essa parte não me trouxe contentamento. Aí a partir daí surgiram outras duas áreas que me encantavam, a pediatria, que é a parte das crianças, e a osteopatia. Foi uma decisão difícil, mas acabei na osteopatia. Por quê? A osteopatia ela tem uma visão integral do corpo. Ela trouxe isso que nenhuma outra área trouxe para mim. O corpo como um só. Como mente, como parte física, parte emocional. É uma máquina indivisível. Uma alteração lá no teu pé pode acarretar uma dor no teu ombro, né? E as outras áreas não me traziam isso. Eram muito específicas, muito localizadas. E eu me via tratando os sintomas. E só a osteopatia me trouxe a causa, a busca pela causa, que muitas vezes, como a gente já conversou, é o mental, né? Só que o físico e o mental, eles estão ligados. Então, mexendo no mental, a gente tem alteração física, e mexendo no físico, nós também temos alterações mentais. E isso faz todo sentido, né? Porque dentro dos estudos que se tem hoje, se diz que mais de 90% das nossas dores, elas são causadas pela nossa mente, são causadas pelo nosso inconsciente, mais precisamente. Então, tudo isso é um conjunto, na verdade, é um conjunto de coisas. E até onde, Bárbara, isso tudo mexe no comportamento? Quer ver que engraçado? Eu tive alguns pacientes já, não foi um nem dois, que buscaram se tratar porque tinham dores e queriam viajar, enfim, e já tinham dores de anos. E aí a gente faz um tratamento, fortalecimento específico, porque às vezes nas viagens acabam caminhando mais, levando mais peso. E alguns me relataram assim, Bárbara, a dor ficou no aeroporto.
Eu entrei no avião, eu viajei, eu caminhei, eu carreguei peso e eu não senti dor nenhuma. E eu voltei, eu cheguei no aeroporto, a dor voltou. Os problemas voltam, né? Exatamente, né? Então, há muito tempo se falava de uma dor psicológica. Não, não é uma dor psicológica, mas nós somos indivisíveis, nós somos uma máquina indivisível, onde se tem alguma coisinha de errado, vai refletir em tudo. E aí, que nem a gente falou, assim como quando você está mais estressado, quando você está mais preocupado, você tem a liberação de hormônios de estresse que aumentam a sua percepção de dor. Quando a gente está bem, a gente está feliz, existem hormônios bons que nos deixam bem. Uma pessoa que torceu o pé porque acabou de bater o carro e foi sair do carro e torceu o pé, tem uma dor diferente de uma pessoa que torceu o pé pulando porque ganhou na Mega Sena. Basicamente isso, né? Só que também é muito difícil manter o bom humor quando se tá com dor. Tu não dorme direito, principalmente quando é uma dor mais longa, mais crônica, né? Não dorme direito, não come direito, e aí tá com dor, tá agoniado e vai ficar mais estressado, vai ficar mais mal-humorado. Então, é diretamente ligado. E também, uma coisa que é bem engraçada, é que reflete nas nossas escolhas, né? Eu recebo bastante pessoas que, eu como mal, eu não consigo dormir direito, mas por que tu vem fazendo essas escolhas? Será que às vezes tu não tá cansado ao ponto de chegar em casa e eu mereço, eu preciso de um refúgio, eu preciso de uma fuga, né? Quando a gente consegue ter essa fuga em algo saudável, tem gente que corre, tem gente que faz uma luta e que consegue ter uma fuga com isso. Mas tem gente que não tem isso e que aí a fuga é a bebida, é alguma droga ou comida, e aí a saúde vai diminuindo. O engraçado é que comida sempre vem aquela questão, né? Porque se fala muito hoje em fome no Brasil, se fala muito em fome no mundo em geral, mas vamos lá, vamos falar do Brasil. Se fala muito que se existe fome, que não existe comida suficiente, essa coisa toda. No entanto, a quantidade de obesidade, o número de obesidade que se tem hoje no Brasil é imenso. Nunca foi na história, nunca foi tão alto. Mata muito mais que a fome, inclusive. Exatamente isso. Por quê? Porque a gente tem esse refúgio, né? Nós em família, a gente sempre teve isso de comemorar com comida. Sempre foi isso, sempre foi dessa forma. A forma como a gente aprendeu foi essa de comemorar. Comemorar com comida, comemorar com um churrasco, com um jantar, com alguma coisa assim. E nunca é pouca comida. É sempre muita comida. Então, é uma cultura que é estranho quando você fala dessa situação. A questão é que a gente hoje come muito mais emocionalmente do que se come por alimentação. E isso acaba trazendo problemas bastante sérios. Certo. É isso? Sim, totalmente, assim. Algum tempo atrás eu comecei a estudar sobre o jejum intermitente, né? Eu sempre precisava brigar com a minha mãe, porque não vai sair de jejum, e eu nunca gostei de comer de manhã. E aí quando, acho que foi 2018, que o Prêmio Nobel da Medicina foi para o jejum intermitente, eu pensei, gente, o meu corpo estava me dando sinal. Então, além da comemoração, tem as horas que você tem que comer. Né? Então, quem que nunca falou, não, mas agora você tem que sentar e tem que comer, meio-dia você tem que sentar e tem que comer. Então, nós aprendemos a não ouvir o nosso corpo. Em tudo. Nós temos regras e nós fomos ensinados a não sentir. Tanto que a gente tem dificuldade hoje em entender que não, eu não preciso comer agora, eu não estou com fome agora, não é isso que eu quero comer agora, né? Não é disso que eu preciso. Então, o perdendo o sentir, junto com a indústria alimentícia, trouxe um monte de coisas hiperpalatáveis e a gente acabou perdendo o paladar para frutas, para verduras, porque é óbvio que quando tu tem um Dorito cheio de tempero ali, é muito mais gostoso do que tu ter uma maçã, né? Então, foi se perdendo o paladar, e aí o excesso de açúcar, tudo, te causa uma certa compulsão, né? Junto a fatores como as pessoas são cada vez mais sedentárias, porque os serviços cada vez mais são tecnológicos. Pegar sol. Quem é que tem tempo para pegar sol no dia a dia? A famosa vitamina D. Entendeu? E aí, o simples fato do sol entrar pela retina muda a tua produção de melatonina, muda uma série de coisas. Então, aí, às vezes, a gente é exposto ao sol com óculos escuros
chega dentro de casa, tem uma luz branca. Altera a melatonina, altera o ciclo do sono, não dormiu direito, vai comer mais, vai estar mais cansado, entendeu? E aí a comida, ela é engraçada porque ela é usada não só para comemorações, mas é mais ou menos assim, vamos comemorar, vamos comer. Ai, eu tô triste, eu tive um dia cansativo, ai, hoje eu mereço pedir um lanche. Né? Então tudo acaba na comida. Então acredito que uma das bases que a sociedade tem muito errada é a alimentação. E o açúcar e os inflamáveis, né, as farinhas brancas, elas também aumentam a percepção de dor no corpo. Então, o que acontece muito em consultório? As pessoas, elas têm uma dor, e aí quando elas vão ao médico, o médico solicita um exame. Hoje em dia, a ciência já sabe que desgaste, hérnia, é igual ruga e cabelo branco. Vai ter, né? Só que as pessoas vão com dor, veem o resultado daquele exame e se apavoram. Meu Deus, eu tenho uma hérnia, eu tenho desgaste, eu nunca mais vou poder correr. E aí entram num ciclo de drogas. Aquela alteração existe e foi comprovada por exame, mas em mais de 70% dos casos a dor não está ligada àquilo. A partir do momento em que eu pergunto para o paciente assim, a tua dor dói o tempo inteiro? Não, tem dias que não dói, tem dias que dói. Ué, mas o desgaste está ali. No dia que não dói também tem desgaste. Será que se movimentando de qualquer forma. Exatamente. Como que tem dia que dói e dia que não dói e é do desgaste? Né? E muitas pessoas conhecem o efeito placebo, que foi amplamente divulgado lá pelos anos 80, né? Que o efeito placebo é dar uma pílula de farinha para a pessoa e diz, ó, é remédio. Que mãe nunca fez isso? Pegou um creme, passou, deu um beijinho para sarar, né? E existe o efeito nocebo, que é o efeito que ativa nociceptores, que são receptores de dor. Então, a partir do momento que existem estudos também, tu faz um corte superficial na mão da pessoa, bota um sorinho a pingar e diz, ó, eu fiz um corte profundo na tua mão e vai sangrar até a morte. E a pessoa fica mal. Né? Então, a partir do momento em que tu vê aquele exame... E muitas vezes a gente tem profissionais que não, tem que operar, tem que fazer, que acreditam realmente que a dor vem dali. E muitas vezes as cirurgias indevidas não melhoram a dor, e aí além de ter que dar com alterações que já se tinha da biomecânica, tem que lidar com mais uma cirurgia, com mais uma... A questão, né, a gente vive falando nisso aqui, né, se fala muito, né, que se quer a pílula mágica. Todo mundo quer a pílula mágica. Então, você quer resolver a tua história assim. Você quer resolver uma dor, você quer resolver uma crença limitante de um minuto para o outro. No consultório, eu ouço muito isso, das pessoas dizerem assim, mas... não tem forma de acelerar isso, de ser mais rápido, de fazer isso. Por quê? Hoje as pessoas, elas sentem uma dor, é muito simples você ir numa farmácia e você comprar, não é nada contra a indústria farmacêutica, não é, mas a questão é, as pessoas querem ir lá e tomar aquela pílula mágica, ou seja, tomar uma injeção para uma gripe. Então você dá um tiro de canhão em cima para matar uma formiga. A verdade é essa. Então tem muito isso e a medicina ela está voltada para resolver a questão. O problema é que vem justamente numa questão que você chamou ali no início, que eu acho muito interessante. O mundo moderno, hoje, ele está preparado, muito mais preparado, para resolver os sintomas e não ir lá na raiz do problema, né? Não é isso? Sim, sim. E aí é muito mais fácil você buscar a pílula mágica, você buscar uma cirurgia, você buscar... poxa, no mundo onde a gente tem hoje uma beleza comercial, por assim dizer, onde as pessoas buscam essa beleza comercial, e nada contra, se as pessoas estiverem se sentindo bem, se sentirem bem com isso, tá tudo certo, né? Eu estou bem com essa roupa tá legal. Quando me perguntam isso, eu digo, como é que você está se sentindo com essa roupa? Você está bem com essa roupa? Beleza. O dia que eu estou a fim de botar uma roupa melhor, eu coloco uma roupa melhor. O dia que eu estou a fim de botar uma camiseta, eu ponho uma camiseta e acabou a história. Sim. E está tudo certo. A questão é como se sentir. A questão do se sentir. E aí, quando chega lá no consultório e alguém diz assim, achei uma pomadinha mágica.
A gente tem uma piada que é o do nada, né? Do nada eu melhorei. Mas sabe uma questão que é muito curiosa, assim? Há um tempo atrás eu ouvi uma pergunta que deixou a minha clínica muito mais leve, assim. Que é, você tá disposto a abandonar o que te faz ficar mal? Porque eu não sei se tu notou em consultório, às vezes as pessoas chegam em consultório e elas querem largar o problema delas na tua mão. Uhum. Para que tu resolvas. Isso, porque aí eu tô fazendo a minha parte, eu tô te pagando. Se o meu problema não foi resolvido, foi porque o Rogério não deu conta de resolver, foi porque a Bárbara não deu conta de resolver, né? E por muito tempo eu abracei isso pra mim. E tinham alguns pacientes que não resolviam, dizer, gente, eu não tô conseguindo resolver. Não. Hoje eu vi que não, que eu explico pra ele, ó, eu vou tratar a tua parte física, a gente precisa melhorar a tua parte nutricional, a gente precisa melhorar o teu sono, que é onde o teu corpo vai conseguir se recuperar. Mas se tu não fizer a tua parte, eu vou te dar o meu 100%. Mas se tu não der o teu 100% pro tratamento, o tratamento não vai fluir, né? Então a gente deixa bem explicado assim, ó, essa parte tá errada, essa parte tá errada e tem que ser mudada. Se você quiser ter uma vida plena, saudável e sem dor. Se não, eu posso te ajudar a melhorar, a aliviar, mas vai ser momentâneo, a gente não vai estar agindo na causa, né? E no geral é isso. Então é muito mais fácil. Eu tô com um problemão em casa com o meu marido. Então, às vezes, em consultório, a gente acaba virando um pouco psicólogo, né? A gente fala, tá, e já tentou começar por ti, começar a agradar, tentar retomar esse relacionamento? Não, mas tu não conhece ele, não tem jeito, tá? E já pensou num divórcio? Não, mas também não dá. Então, eu não vou conseguir te ajudar, né? Alguma atitude tem que ser tomada. Porque é uma ignorância você continuar com as mesmas atitudes e esperar um resultado diferente, né? Einstein. Né? Então, é complicado essa parte, assim, a gente atua e graças a Deus a gente tem um índice de sucesso muito grande na clínica, né? A gente conversa, a gente faz a parte educacional, que é muito importante, a gente trata a parte física, mas em muitos casos as pessoas querem a pílula mágica e aí é mais fácil, eu vou lá, eu tomo um Rivotril, eu tomo uma sertralina, uma fluoxetina e eu meio que diminuo a parte crítica, eu fico mais feliz e eu consigo conviver com isso. Até o momento em que o corpo se adapta com a droga. Porque, infelizmente, né, eu costumo dizer que as cirurgias estão aí para ser usadas, principalmente em traumas, a gente vê muito acidente de moto que precisa realmente. A medicação, os antidepressivos estão aí para ser usados, mas hoje é usado em larga escala. O problema todo é que não se tem muita coerência com esse uso. Você sabe que, eu estava lembrando agora, estávamos falando dessa questão toda, eu tenho algumas regras em consultório. E uma delas é que eu sempre digo assim, eu não faço julgamentos. Se você chegar e disser para mim, acabei de atropelar uma pessoa, passei por cima e saí correndo, eu vou te perguntar, como é que você está se sentindo com isso? Quem sou eu para te dizer que você está certo ou está errado? Eu não sou julgador. E a segunda regra que eu tenho é, eu não dou conselhos para ninguém. E tu sabes disso, me conheces e sabes disso. Eu não dou conselho para as pessoas. E aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas eu preciso de um conselho, o que que eu faço? E aí é aquela questão, se eu te disser o que fazer, você fizer e não der certo, a culpa é minha. Sim. Se você fizer e der certo, só deu certo porque você me falou para fazer. Então é assim, é jogar a responsabilidade sempre. É sempre um médico que não presta, é sempre um profissional que não presta, é sempre um médico que não deu jeito. As pessoas não têm essa coisa de buscar na raiz, parece que tem preguiça. Né? E aquilo que a gente sempre conversa, né? Ganhos secundários. Sim. Sim, a gente presencia, a primeira vez que eu vi esse de ganhos secundários são em asilos, né? Porque o que acontece? Às vezes o idoso, ele é independente, ele tem a rotina dele ali, mas quando eu fico doente, a minha filha vem, ela faz uma sopinha para mim, ela me agrada, né? Há um tempo atrás eu ouvi até uma história de do Fernando Reis, falando que tinha uma paciente que ele não dava conta, enfim, que ele tratava, e ele tem um índice de melhora muito bom, e não ia. E aí ela dizia, sabe qual é a única coisa que melhora? Meu marido chega do serviço e passa pomada e faz uma massagem nas minhas costas. Então, às vezes, aquela dor que ela tinha era o jeito dela conseguir o contato físico que ela queria com o marido.
né? Então, existe muito isso do ganho secundário. E não é que a pessoa invente que está com dor, ela está. É porque inconscientemente é melhor eu ter isso do que qualquer outra coisa. A gente está agora quase que numa epidemia, assim por dizer, de fibromialgia. Gente, todo mundo tem fibromialgia hoje em dia. O que está acontecendo? E o que é a fibromialgia? O sistema nervoso, ele está desregulado a ponto de ter como agressão, às vezes, o simples toque. O simples toque na pele já causa dor para a pessoa. Por quê? Alteração do sistema nervoso. Tanto que o tratamento medicamentoso é feito com antidepressivo. Né? Então, tá tudo tão louco aqui dentro que a gente perdeu o que é carinho, o que é dor. E tá bem complicado. Carência, né? É. Existe uma história que eu acho extremamente triste, mas que ela é uma aula. Uhum. Existe um caso, alguns anos atrás, de uma moça de 25 anos que estava noiva, foi traída pelo noivo e desmanchou o noivado. Uhum. Então, completamente apaixonados, casamento marcado, essa coisa toda. E, em função da traição, né, terminou o namoro. No dia seguinte, a ter terminado o noivado, essa menina caiu de cama. Mas caiu de cama de uma forma em que nada resolvia. Ela não conseguia se mexer. Ela foi tomada por uma paralisia absurda, na qual ela não conseguia se mexer. Médico, psiquiatras, psicólogos, toda sorte de profissionais tentando resolver e nada resolvia. Ela morava junto com a mãe, e era uma casa de 2 pavimentos, onde o quarto dela ficava no 2º pavimento. A mãe começou a tratar dela. Ficou. A mãe dela tinha, na época, 40 anos. Ela tinha por volta de 25. Ela passou 15 anos na cama. Nossa. 15 anos. A mãe dando banho, dando comida, dando absolutamente tudo, fazendo todo o caminho. E por que foram 15 anos? Porque aos 55 anos a mãe dela morreu de tanto trabalhar, de tanto cuidar da filha. Todo mundo se apavorou. E agora, o que vai ser dessa menina? O que vai ser dessa menina? O que vai ser dessa menina? Uma semana depois da mãe falecer, ela levantou da cama. Totalmente curada. Olha só. Então, é aquela história. E gente, isso não é história, isso é uma história. Isso está dentro de um livro que eu não lembro agora exatamente qual, mas ele conta essa história e é toda uma dependência. Você imagina que o corpo, olha a forma como o corpo reagiu. Choque, um choque imenso, e a paralisia. Então, mentalmente, o problema, mesmo com medicamentos, mesmo com psiquiatra, mesmo com psicólogo, nada resolvia. É engraçado, né, que o corpo, ele não é burro. Ele não tem o porquê, não, agora eu vou parar de metabolizar a serotonina do nada. Não existe. O corpo é a máquina mais inteligente do mundo, sabe? Só que aí existem 2 paralelos. Ou o teu corpo está tão intoxicado que não consegue fazer, a serotonina não consegue chegar onde deveria, né? Porque grande parte da serotonina é metabolizada pelo intestino. Se o teu intestino não está bem, você pode ter uma depressão. Tanto que existe a história do enfesado. Enfesado é quem está com fezes e a pessoa fica estressada, né? Então, ou então tem algum motivo. Há um tempo atrás eu fiz o curso do bioalinhamento, né? E a gente estuda, também fez, né? A psicossomática das doenças. E eles falam que muitas vezes a depressão é o momento em que a pessoa não consegue tomar uma decisão. Então aí vem o estado deprimido para ela só se acalmar e o tempo passar e meio que ajeitando as coisas, né? Então o corpo tem um porquê. E aí a maior loucura tu tem uma alteração ali, não tá produzindo testosterona, tua testosterona tá baixa. O que vamos fazer? Vamos botar sintético. O corpo, ele tem um mecanismo de homeostase fantástico. O que é homeostase? Equilíbrio, né? Então, ele tá produzindo ali, por algum motivo baixou, você começou a botar sintético, ele vai pensar, opa,
nós já temos e que nós precisamos, nós não precisamos mais Não produzir. preciso mais produzir. Exatamente. Porque se eu produzir vai ser em excesso, vai fazer mal, vai ficar ruim. Exatamente. E aí ocorre toda uma desregulação do sistema, né? Que nem nós falamos, nada contra a indústria farmacêutica, nada contra a medicina, não é isso. É a maneira como vem sendo utilizado. Ah, eu acabei de perder uma pessoa especial. Tu pode usar por um tempo um fármaco para te ajudar no processo de luto, enquanto você faz uma terapia, enquanto você consegue passar por isso. Mas a partir do momento que há um problema crônico e tu vai se apoiar na fluoxetina e tu não vai atrás de uma terapia, tu não vai atrás de mudar, é complicado, porque isso vai trazer uma série de efeitos adversos para a tua vida. O corpo vai se acostumar e não vai produzir. Sabe que eu estava lendo uma matéria essa semana que é muito interessante. E ela diz o seguinte, quando você tem o processo de luto, o processo de luto ele é eterno, na verdade. Porque o que acontece? Ele para de te machucar e para de te fazer tão mal ao longo do tempo. Mas a dor do luto, ela é constante, ela permanece. Por quê? Você perdeu alguém que você gostava muito, um ente querido teu. Você perde. Então, tem aqueles 3, 4, 5 dias, uma semana ali que você fica para baixo, fica ruim, porque lembra da pessoa, porque tem música, porque isso e aquilo. Ok, chega um determinado momento, você se acostuma com essa situação, mas a pessoa não está. Tanto é que se diz que a vida segue para as outras pessoas. Interrompeu quem faleceu, beleza, vai seguir. Acontece que, mesmo com terapia, mesmo com aquilo que você quiser utilizar, ao longo do tempo você vai sentir a falta daquela pessoa. Sim. Porque vão existir datas comemorativas, existem cheiros, existem músicas, existem muitas coisas, existem gatilhos gigantescos. Então, aquela questão, o luto ele é necessário, a tristeza é necessária. Quando a gente fala de emoções, e as pessoas pensam, né, e nós discutimos isso, que é impossível essa questão, que parece que hoje você tem a obrigação da good vibes o tempo inteiro. Isso não existe. As emoções elas são necessárias, nós precisamos ter tristeza, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter todas as emoções. As emoções elas não são totalmente benéficas e não são totalmente ruins, vamos dizer assim. Nós temos a necessidade delas, né? A questão é o uso que você faz disso. Exatamente. O grande problema foi que quiseram botar numa caixinha emoções boas e emoções ruins. Então você não pode ter raiva, senão você é uma pessoa ruim. Você não pode estar triste, senão você tem que estar feliz o tempo inteiro, você tem que estar bem o tempo inteiro. Só que a raiva, ela é um mecanismo de quando você se sente injustiçado, você ter uma ação. Ela vem através da raiva. Então, todas as emoções são necessárias, né? Só que as pessoas querem apenas a parte boa, né? Elas querem silenciar o corpo no momento em que o corpo tem uma emoção ruim. Então, é muito mais fácil eu me dopar e não precisar sentir do que eu botar o dedo na ferida e eu passar, né? O luto tem fases, são 7 fases do luto, né? Tem até um vídeo no YouTube bem engraçado da girafinha que caiu no buraco. E aí primeiro ela fica com raiva. Aí passou a primeira fase do luto. Depois ela começa a tentar barganhar com Deus. Oh Deus, tu me tirar do buraco, eu faço tal coisa. Não dá também. Aí entra a depressão. Então a gente tem que passar pelas fases. E a partir do momento em que tu tá na primeira, na segunda fase, que tu silencia isso, tu não passa, né? Eu costumo falar para as pessoas, quando elas têm dor, muitas vezes a pessoa tem dor e ela vai lá e toma medicamento. Aí acaba o efeito do medicamento, volta a dor, ela vai lá e toma mais medicamento. E cada vez essa dor vem pior. Eu costumo falar que é assim, ó, a dor, ela vem no teu corpo pra te dizer assim, ó, Rogério, tá machucando, tem que mudar. E a gente toma o remédio e faz o quê? Cala a boca, corpo. Entendeu? E ele vai silenciar. Só que aí, você vai continuar fazendo o que te machuca e vai machucando cada vez mais. E nas emoções é a mesma coisa. Tu tem ali aquela feridinha que tem que ser ressignificada, que tem que ser vista, a dor que tem que ser sentida, né? E o que tu faz? Tu bota algum sintético pra dentro e fala, cala a boca, corpo, eu não quero sentir agora. Né? As pessoas, elas não têm mais tempo pra ficar doente.
né? Então, às vezes, assim, a gente pega uma gripe pesada. O que precisaria? Eu precisaria fazer repouso, me hidratar, então, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu vou lá, tomo, corto essa porcaria e vamos embora. Entendeu? E, de novo, nada contra. A gente entende que é a rotina, só que isso altera todo o processo, isso altera a parte de receptação, que teu corpo poderia reconhecer aquele vírus e numa próxima vez não pegar, né? Altera uma série de mecanismos dentro. Essa questão de corpo é muito interessante, né? Na semana passada eu tinha uma aula num curso para dar na quinta-feira. Na quarta-feira eu comecei a me sentir mal, gripado, com gripe. Até comentei. E aí foi eu preocupado, mas amanhã eu tenho aula das 8 ao meio-dia, poxa, eu preciso tá em dia, eu vou dar uma seguradinha e tal. Na quinta-feira eu acordei, eu dei o curso das 8 ao meio-dia, tossi exatamente 2 vezes durante o curso. Detalhe, no intervalo. Uhum. Incrível. Saí, vim para casa, fui almoçar, 1h da tarde. Caí. Acontece. O corpo muito. respeitou exatamente aquilo que precisava. Quando eu relaxei e terminou o curso, eu pude cair. É incrível isso. Outra coisa, questão das emoções. Os momentos de virada, os melhores momentos de virada da minha vida, das minhas melhores decisões foram com raiva. Olha só. Foram com raiva. Existe uma diferença entre a emoção raiva e o sentimento de raiva. E aí é onde fica toda essa confusão. E não dá para as pessoas fazem uma confusão muito grande com raiva e com agressividade, com violência. É diferente, são duas coisas diferentes. Sim. Ok, eu entendo que existe uma raiva, um sentimento, uma emoção chamada raiva pré-ataque, que é uma raiva perigosa, onde a pessoa está prestes a te atacar. Ok, existe a raiva controlada, onde a pessoa ela não vai te atacar. Tá? Mas o que eu quero trazer com isso? É que assim, normalmente é aquilo que você fala. A questão da raiva, ele é muito ligado à injustiça, a tratamento, seja uma forma como você é tratado, seja uma forma como uma acusação injusta, alguma coisa nesse sentido. Por quê? A pergunta da raiva, ela é diferente da vítima. A vítima, ela faz uma pergunta que ela faz assim, puxa vida, mas eu não fiz nada para merecer isso, puxa vida, mas por que faz isso comigo, por que fazem? Essa é a vítima. Essa é a vítima. No processo que eu coordeno hoje, que eu faço hoje dentro de consultório, no reprocessamento, existem 3 fases. E a primeira fase é a vítima. Quando você me conta aquilo que te aconteceu e você é a vítima. Olha só, coitadinho de mim, fui abusado, fui isso, fui aquilo, fui aquele outro. Ok, eu não estou falando mal disso. É um sentimento normal. Quando alguém toma uma ação contra você. E eu costumo dizer que vítima, você é vítima quando você não tem escolha. A partir do momento que você tem escolha, acaba a vítima. Ok. Passado a vítima, vem a raiva. E a pergunta da raiva não é mais por que fazem isso, é quem tu pensa que é para fazer isso comigo, quem tu pensa que é para me acusar disso. E aí é que começa o estágio da cura, porque você sai da parte do trauma que está aqui em cima e você é vítima aqui, e você começa a virar esse jogo. E o nosso corpo ele responde exatamente da mesma forma, e os nossos comportamentos. E lembra quando eu te disse, eu quero que você venha no podcast para conversar, para a gente conversar, porque é a junção da mente e corpo. Tudo o que você está me falando é de comportamento, tudo é de atitude. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso. E a vítima é a figura mais difícil de ser tratada. Porque ela não tem culpa, então ela não tem o que fazer, né? E é engraçado. É como se não tivesse escolha. Eu não tenho escolha, eu sou obrigada a fazer assim, eu sou obrigada a fazer dessa maneira, eu tô dando o meu melhor e não tá fluindo. E aí é desesperador, porque quando tu é vítima, tu não tem o que fazer, tu não tem aquele ponto de não, isso vai mudar. E quando tu tem raiva, tipo, não, tá errado, então vamos mudar.
né? Como você falou, a raiva é diferente da agressividade e é muito confundida. Só que quando a pessoa é, ai, eu sou vítima, eu não tenho o que fazer, as pessoas me tratam assim, e não sei o quê, e não sei o quê. A partir do momento em que tu muda, tudo à tua volta muda. Posicionamento, né? É Postura. incrível. Sabe que uma coisa que mudou na minha vida é uma das minhas primeiras pacientes, logo que eu me formei, ela era a última paciente, ela fazia às 9 da noite. E um dia a gente estava conversando e eu falei para ela que eu não sabia dizer não. E ela falou para mim assim, ó, aprende a impor a tua voz. Porque o não é diferente do não. Né? Então, quando tu fala um não, as pessoas tendem a insistir. Quando tu fala um não, acabou. E como isso mudou na minha vida? E aí, geralmente, a vítima já é aquele papel do, ai, não. Então, a pessoa vai insistir, vai conseguir. Porque ela tem medo de ser, muitas vezes, abandonada, né? Tem medo do que vão pensar. Então, tem muito esse papel. E é difícil de ser tratado. Porque se tu tá no papel da vítima, tu não tem escolha, tu não tem como mudar. Exatamente isso. E aí é que vem aquela questão. Você sabe que eu estudo muito as questões de abuso, dos abusos. Sim. Então, existem abusos. Para mim, o abuso psicológico ele é um dos piores, claro, guardando as devidas proporções, né? Existem abusos que não deveriam, acho que abuso não deveria acontecer, a verdade é essa. Mas existem abusadores psicológicos que eles são exatamente esse papel. E, na minha concepção, eles são os mais covardes nessa história. Porque se tu me abandonar, minha vida perde sentido, eu vou me matar, eu vou me jogar de um precipício, eu vou bater com o meu carro contra um caminhão, porque se tu não faz isso, que sentido tem minha vida, sabe? E aquela questão de criar dependência. E o outro abusador, que é, na minha opinião, é muito sério, é aquele que ele quer o tempo inteiro te ajudar, te ajudar, te ajudar, te ajudar, te ajudar. Por quê? Porque ele tá nada contra ajudar as pessoas, ok? Mas ele tem a necessidade de parecer que é bom, de parecer que é importante, de parecer. Então, esse da vítima é um dos, na minha questão, é um dos piores, porque ele se vitimiza. E a vítima, ela sempre tem um ganho secundário. Sim. Ela precisa de atenção, ela quer atenção, ela quer o coitadinho. São duas coisas bem engraçadas, assim, né? A parte desse abusador que ele só doa, as pessoas falam, é difícil se doar. Não, é difícil tu precisar, é difícil tu ser humilde e tu precisar e tu pedir ajuda, é difícil. O ajudar é muito bonito quando você ajuda em silêncio. Porque esse negócio de fazer doação com o celularzinho filmando na outra mão, isso não é doação. Isso é para aumentar o meu orgulho. Olha como eu sou bom, sabe? Porque eu acho que a partir do momento em que tu doa de verdade, que tu tá se doando pro bem do outro, tu não precisa filmar, mostrar, falar. Não, então te dizer assim, né? Tá, mas como tu tá me dizendo não? No dia que tu precisou, eu te ajudei. Isso. No dia que tu precisou, eu estava lá. Eu te ajudei, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo para te ajudar. E como é que tu tá me dizendo não agora? Mas essa parte da neurociência, ela me encanta muito. Porque é engraçado que assim, né? As pessoas que são abusadas, geralmente o abusador, ele tem o perfil de tudo dá e tudo tira, né? Então eu te dou tudo, tu é o homem da minha vida, tu é maravilhoso. E aí se eu te bati, se eu te xinguei, foi porque tu me provocou. Tu provocou isso. Tu me provocou, tu olhou para aquela pessoa. Olha o que tu me faz fazer contigo. Exatamente. E aí, quando ele vê que a vítima vai dando, meu Deus, mas a minha vida não tem sentido sem ti, bababá, bababá. E aí, o engraçado é que lá no cérebro, a gente tem a perda total. Então, quando vem que esse abusador, ele volta a ser o príncipe encantado, ele volta a dar tudo, tem um pico de ocitocina tão grande de ganho que nada supera. Então são as pessoas que às vezes dizem, mas a química que eu tinha com ele eu não tenho com ninguém. E aí quando tu entra numa relação saudável, confunde com monotonia. Porque aí não tem esse pico, esse dá e tira. É uma coisa tranquila, é uma coisa ali. E aí as pessoas, mas é muito sem graça, aquela química que eu tinha eu não vou ter. E realmente não vai ter. Porque quando tudo te é tirado e tudo é ganho,
existe um pico de ocitocina muito grande. E é incomparável com qualquer outra relação que tu vai ter. Por isso é tão difícil, né? Principalmente, muitas vezes, acredito que até a maioria, isso tu vai saber melhor que eu, vem de relações alteradas de infância, né? Sim. Às vezes vê o pai e a mãe brigando e tem aquilo como normal. Porque, mas o meu pai batia na minha mãe, então não é tão estranho apanhar. Mas meu pai gritava com a minha mãe, então é normal que essa pessoa grite comigo, né? E fica um alerta até para quem sofre disso e que tem filhos. Teu filho vai se basear na tua relação como o normal para ele, né? Então, a partir do momento em que você tem uma criação em que você foi respeitado, hoje se fala muito disso, né? Para os pais, respeitem as meninas, digam que elas são lindas, deem flores para elas. Por quê? Porque elas vão buscar isso. Elas tendem a buscar um homem que trate como o pai tratava, que a trate bem, que a fale bem. E a partir do momento em que esse homem levantar a voz ou fizer qualquer coisa, opa, não é por aí, né? Mas as pessoas tendem à repetição. Então, as pessoas que tiveram relações muito traumáticas na infância e tinham o costume desse pico de ocitocina, elas tendem a procurar isso. E tu sabe que um dos maiores índices hoje de abusadores, na verdade, eles são gentis. Sim, porque encantadores, eles né? são os narcisistas, né? Eles são os famosos narcisistas. A gente conversou aqui sobre narcisismo aqui outro dia e é justamente isso, porque eles são, como o psicopata. O psicopata, ele é amável. Uhum. Ele tem uma visão periférica absurda e ele consegue, embora ele não tenha empatia, mas ele consegue fingir isso muito bem. Por quê? Porque ele está no neocórtex o tempo inteiro. Ele não vai no sistema límbico, onde tem as emoções. Para ele, as emoções, elas servem como manipulação. É um joguinho de manipulação. Então, olha, eu vou te dar uma caixa de chocolate, daqui a pouco eu vou te pedir para fazer alguma coisa, e se tu não me fizer, eu te dou uma bufetada, mas eu te dei uma caixa de chocolate. Uhum. Então, é uma questão, uma compra muito forte. E aí vem essa questão. Antigamente existia, para as mulheres de pelo menos 2 gerações atrás, as mães diziam que ruim com ele, pior sem ele. Uhum. E isso permeou a vida das pessoas. Tem uma situação que eu costumo dizer, uma historinha, que é assim: casal, normal, né? Tem um filho menino, tem uma menina. O pai costuma chegar em casa, tipo 7 horas da noite, se joga no sofá, a mulher vai, tira os sapatos dele, põe a janta, ele come, levanta da mesa, vai assistir o jornal, as crianças não podem fazer barulho porque ele está cansado de estar assistindo o jornal, e a mulher vai lavar a louça, limpar as coisas e tal, e ele fica lá sentadinho no sofá dele e tal. Ele tem 2 filhos, um menino e uma menina. Olha o exemplo que está vindo. O menino, homem, se comporta assim, trabalha o dia inteiro, chega em casa, fica quieto, vê o filme, toma a cervejinha dele, faz o que ele quiser e tal, e é isso, e a mulher tá ali para servir ele. A menina está vendo a mesma cena? Certo. E vai estar vendo exatamente a mesma coisa, é dessa forma que uma mulher se porta. E aí vem aquela questão que hoje se ouve muito dos antigos, essa geração está perdida, porque não é assim, essas gerações estão perdidas. A minha geração já estava perdida. Uhum. A minha geração já dizia que a gente não ia dar nada, entende? A tua, logo depois, né, 2 gerações depois, vem exatamente na mesma história. Acontece que as pessoas hoje têm acesso à informação, uma informação diferente, né? Outro dia aqui a gente falou muito sobre empoderamento feminino. Uhum. E aí eu ouvi de uma advogada a seguinte história: a gente não precisa de empoderamento. A gente já chegou. Hoje quem tem que tomar cuidado são os homens. Sim. E como é que tu encara isso, Bárbara? Essa questão da... Porque a tua área, ela tem tanto homens quanto mulheres sendo especialistas, né? E quando se fala de osteopatia, nossa, palavrinha danada, se pensa em força. Sim. E aí?
Então, isso já foi um pouco desmistificado, né? É uma área bem mais eclética, vamos dizer assim. eclética, No começo eu também pensava, né, que mão de homem é mais firme, é maior, é mais fácil para manipular. Ao mesmo tempo, nós mulheres temos um toque mais sutil. Nós somos mais sensíveis, nós conseguimos entrar nas emoções com mais facilidade às vezes. Eu costumo falar que, ontem ainda foi um do meu osteopata e a gente conversou um pouco sobre isso. Quando você entra num consultório, você não vai se tratar com osteopatia, porque são raros os profissionais, não vou dizer que inexistentes, mas são raros os profissionais que conseguem atender com uma técnica. Eu falo para os meus pacientes, você vai se atender comigo. Eu tenho 20 formações. A minha preferida é a osteopatia, o que me guia é esse raciocínio de que o corpo tem o potencial para se curar, de que eu só preciso achar a causa e tirar a causa, o resto do corpo faz, né? Então, o raciocínio vem da osteopatia. Mas a gente vai ver o que o teu corpo melhor se adapta. E muitas vezes não é a manipulação. Ontem eu estava conversando sobre isso com o meu osteopata. Quando a gente trabalha ali órgãos, músculos, parte neural, o corpo ele já toma um rumo de tal forma que não precisa da manipulação, não precisa da força bruta, né? Hoje, eu costumo brincar, a osteopatia é uma formação de 5 anos, né? Era 6 anos, agora são 5 anos. E a quiropraxia é uma formação de final de semana, pelo menos quando eu fiz, foram 2 finais de semana. E hoje eu vendo muito mais a quiropraxia do que a osteopatia. É engraçado como o que vende é diferente. Eu falo para as pessoas, olha, eu não vou atender uma técnica pura. Eu vou avaliar o Rogério, vou conhecer a rotina, vou conhecer o que o Rogério tem, como é que o corpo do Rogério trata, e o Rogério vai se tratar com a Bárbara, com tudo que a Bárbara sabe, né? Então, por isso, acabou desmistificando um pouco mais. E surgiram muitas tecnologias para ajudar a gente, né? Quando eu comecei a atender há 10 anos atrás, nossa, eu fazia força. Tanto que eu tinha paciente obeso que dizia, essa menina não vai dar conta de mim. E eu dava, mas fazia força, né? Embora a gente aprenda a jogar o corpo, a usar o nosso corpo como ferramenta para fazer pouca força. Hoje em dia tem bastante tecnologia que facilita bastante isso, né? E sobre o empoderamento feminino e sobre tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, me parece, Bárbara, que chegou a passar um pouco do limite, sabe? Porque aí o que acontece? Nós mulheres, claro, hoje, graças a Deus, temos o direito de trabalhar fora, eu tenho o direito de estar aqui falando no microfone, nós fomos vistas, né? Mas chegou num ponto onde as mulheres reclamam que os homens não são mais masculinos. Mas era isso que se queria, não era? Que a gente pudesse, que a gente tivesse direito, que eles achassem que nós somos capazes de trocar um pneu e trocar uma lâmpada. E hoje se tem e se reclama. Então é bem complicado esse equilíbrio, né? Porque, assim como a gente falou do corpo humano, no mundo, tudo tem um equilíbrio, né? A história do yin e yang, né? Existe a luz, existe a escuridão e são complementares. E um precisa do outro para viver. Assim é o feminino e o masculino. E as relações também, né? Então, a gente vê há umas 3 gerações atrás em que não podia se separar. Casou é para sempre, o marido faz, te bate, te trai. Tu tem que aguentar, tu casou é para sempre, Deus me livre de tu separar. Mas agora a gente chegou numa fase de relações extremamente superficiais, em que tudo separa. Né? Em que as pessoas não têm mais isso. Eu acho que a partir do momento em que tu encara um casamento e que tu pensa assim, ó, é eu e tu, nós temos que fazer dar certo. Se os dois pensam dessa maneira, vai dar certo. Conversa, um cede daqui, outro cede dali, a gente chega num equilíbrio. Assim como o corpo, com o hormônio, com tudo. A partir do momento em que, se não der certo eu separo, não adianta, só vai trocar de problema, né? Então eu acredito que passou um pouco do ponto. Tudo que foi lutado, tanto que agora a minha geração ali, dos 90 para frente, dos anos 90 para frente, está regredindo um pouco. Já tem mulheres que estão buscando mais ficar no lar com os filhos, os homens que estão mais na rua, porque se experimentou e se viu que, opa, não é bem assim, né? E no mercado de trabalho também. Então, assim, a fisioterapia, ela é uma área mais feminina, né? Nos cursos de fisioterapia, se tinham mais mulheres, ainda não está equivalente, nós ainda temos mais mulheres, e a terapia manual acaba sendo mais área dos homens, né? A terapia manual é desportiva, é a área mais dos homens, as mulheres ficam mais para dermato e tal. Mas com o passar do tempo, com tudo isso, teve uma mistura aí, já deve estar quase que equivalente aí, digamos.
Sabe que quando eu me apresento como psicoterapeuta ou como terapeuta, as pessoas, homem fazendo terapia, homem fazendo esse tipo de coisa, ainda tem essa questão, né? Existe isso muito forte, existe essa questão sempre da gente começa a imaginar, começa a ver e coloca homem é para fazer isso, mulher é para fazer aquilo. O homem tem que ter sensibilidade até aqui, mas não pode passar muito daqui. Mas vem das brincadeiras infantis já, né? A Sim. menina, ela vai brincar na cozinha, ela vai brincar de boneca, ela vai limpar a casinha. O menino, ele vai dirigir carro, ele vai ter super-herói, ele vai ter prego, martelo para ele martelar, né? Então, muitas pessoas já conseguiram mudar isso, já mudaram a visão, mas eu tenho um casal de filhos e a gente ainda tem que explicar para eles, assim, tipo, tá, mas o papai não cozinha final de semana? Cozinha, então você pode brincar na cozinha, você pode cozinhar. A mamãe não é a que mais dirige carro, que leva vocês pra escola, que pega? Sim. Então a menina pode sim brincar de carrinho, né? Ela pode escolher uma profissão, né? Eu achei muito legal isso no filme da Barbie. O filme da Barbie fala isso, né? Que até a vinda da Barbie, as mulheres só tinham a boneca para cuidar, para limpar, para dar banho. Na vinda da Barbie começou a Barbie profissões, a Barbie médica, a Barbie veterinária. Então abre um leque. E na infância é onde a gente está criando a nossa consciência do mundo. O que é certo, o que é errado, como as pessoas se relacionam. Então eu acho que a mudança já das brincadeiras infantis, dessa maior integração, já está facilitando um pouco isso, sabe? Embora ainda exista muito preconceito. Existem algumas situações que ao longo do tempo elas vêm se mudando, né? Hoje você tem mulheres lutando no MMA. Há alguns anos atrás isso era impensável. Sim, o próprio Dana White dizia. Na tua época de atleta já começou uma mudança, meninas fazendo judô, porque era um mundo, quer queira, quer não queira, muito masculino. Sim. Futebol feminino porque a mulher que joga futebol feminino não é feminina, né? Então tem todos esses estereótipos que são levantados, e isso acaba sendo perigoso. É engraçado você tocar nessa questão das crianças, porque assim, o mundo como nós temos em termos de Brasil, vamos dizer assim, educacionalmente, educação, as pessoas elas não são educadas para serem empreendedoras. As pessoas elas são educadas para trabalharem para alguém. Não existe uma faculdade de empreendedorismo. Você pode fazer... Você fez fisioterapia. Alguma vez te treinaram para você ter tua clínica? Não. Um advogado, ele não é treinado para ter o escritório dele, ele é treinado para trabalhar numa banca, para trabalhar com alguém, para trabalhar por alguém. As crianças, brinquedo de menina, boneca, brinquedo de menino, aquilo que você falou, martelo, carrinho, máquina. Ou seja, você já estava treinando a menina para ter, porque a mulher tem essa questão maternal, que é muito forte. Cara, a criança tem 6 meses de idade, você coloca uma boneca no colo dela para ela cuidar. Como é que ela não vai saber segurar um bebê? Como é que ela não vai conseguir? Como é que ela não vai saber? Porque o menino é mais violento. Você dá um prego, um martelo, um alicate, alguma coisa, o menino dá um caminhão para ele brincar. É diferente, é direcionado. E aí existe uma questão que a gente vem estudando e que é muito interessante, que começa na nossa visão. Os homens, eles têm visão de foco. É foco. Tanto é que se você pede pro teu marido ir na geladeira pegar o pote de margarina, o pote de margarina está aqui na frente dele, ele não vai ver. Eu sei porque eu vou procurar e eu não acho o bendito pote de margarina. Sabe? Por quê? A nossa visão é de foco. Por quê? Se o pote de margarina estiver atrás do pote de manteiga, por exemplo, eu vou ver a manteiga, eu não vou ver o pote lá atrás. A gente não enxerga. Porque nós somos treinados, desde que nós somos neandertais, o homem saía ele para caçar. Então ele precisava manter o foco, ele precisa ter atenção aqui. A mulher, ela ficava para cuidar da casa, para cuidar das coisas. Então abre-se um leque e a visão é periférica. Então é totalmente diferente. E a visão periférica, essa questão de ter a visão periférica, ela muda tudo. Sim, com certeza. E a partir daí não se sabe por que a mulher está tomando espaço. Porque começou a aprender isso, começou a ver isso. Só que é aquela questão,
Hoje tem muitos gurus vendendo empoderamento feminino, porque a mulher precisa isso, se empoderar, precisa isso, precisa aquilo. Para quê? É bem complicado, assim. Na minha época ainda existia bastante preconceito, né? De, ai, por que não virou bailarina? Meu Deus, mas tu luta judô. Tinha muito, né? Graças a Deus isso melhorou muito. Hoje minha filha pequena já faz jiu-jitsu e é uma graça. E ninguém mais, eu não vejo mais isso, assim, de, ai, por que não foi pro balé? Eu não vejo. Só que se tu for ver, a Copa do Mundo masculina, ela é altamente divulgada, enquanto a Copa do Mundo feminina, não tanto. E os times femininos jogam muito bem. Tu vai ver um jogo das meninas, tem muito jogo que é melhor do que dos meninos. Mas não é divulgado, né? Então ainda existe. Claro que se a gente for ver lá nos primórdios, como tu comentaste, o homem saía para caçar, a mulher ficava na caverna lá cuidando das crianças, então existe uma facilidade maior. Mas maior, ela era guarda. Era ela que protegia, teoricamente, era ela que tinha que cuidar da proteção, porque tem lá 2, 3 filhos, é aquela questão de dizer que a mulher consegue fazer centenas de coisas ao mesmo tempo. Sim. Uma mulher dirigindo, ela consegue dirigir, falar no celular, comer, se maquiar, separar a briga dos filhos, se bobear. Bem assim. Tudo ao mesmo tempo. O homem precisa de um foco, né? Você sabe que determinadas manobras, eu tenho que desligar o rádio. Mentira. Sério? Se eu vou estacionar o carro e tenho que fazer uma baliza, eu desligo o som do carro. Sério? Para ficar focado ali, naquele... Não é o meu melhor talento, meu maior talento fazer baliza, a verdade é essa. Mas determinados, vou passar em alguns pontos. Por quê? Porque eu preciso daquela tensão ali naquele momento, é engraçado isso. Eu preciso daquele foco. Meu marido, eu não consigo falar com ele se ele tá olhando o celular ou respondendo uma mensagem, eu falo com ele, ele não pega também. Então tem isso das mulheres conseguirem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que a grande questão é não existir o não pode. É claro que a mulher talvez tenha mais facilidade em fazer uma comida, cuidar dos filhos ali, tudo junto, né? Por exemplo, eu falei, meu marido cozinha aos finais de semana. Muito bem, inclusive. Só que tem que deixar ele na cozinha parado em silêncio, sai todo mundo, entendeu? Eu costumo falar que eu não cozinho, eu faço comida. Que a gente bota um arroz para cozinhar, uma roupa na máquina, deveres do filho e volta para dar uma mexida, botar uma carne. E é assim que funciona, né? Então, é claro que existe mais facilidade de algumas coisas para um e de algumas coisas para outra. Eu acho que a grande questão é tirar o não pode. A exclusividade, né? Eu sou menina, talvez eu teria mais facilidade na dança, mas eu gosto de luta, eu sempre gostei de luta, eu quero fazer luta, entendeu? E posso fazer e tá isso. Tudo certo. Exatamente. Assim como vão ter meninos que talvez teriam, pela parte muscular, pela fisiologia, mais facilidade em luta, mas que gostam de dançar e tá tudo certo, né? Eu acho que a grande questão é tirar o não poder. É como tu te sentes, exatamente o que a gente volta lá no começo. Como é que tu te sente com isso? O que faz tu te sentir bem? Vamos parar de racionalizar e voltar no sentir, né? E buscar o que faz sentido para ti. E acho que a rede social dificultou muito esse trabalho. Porque existe uma comparação muito grande de vida. E não é de vida real, é do que eu mostro, né? Aquela história, eu tiro uma foto com meus 2 filhos e com meu marido, ai, que lindos, e tu não vê, para que tem que tirar foto, sorri, para o foco, né? Então tu só vê a fotinha bonitinha. E aí as pessoas querem comparar a vida delas à vida que outras pessoas mostram. E aí tá complicando, porque, mas ela consegue brincar com o filho, fazer isso, eu também quero, tá, mas será que é assim? E aí abre-se focos para discussão. Infelizmente, acabando o nosso tempo, uma hora passa rápido, né? Quando a gente começa a conversar. Te agradecer por ter aceito o convite, mais uma vez. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi muito bom te ter aqui. E a gente vai encerrando, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Cambirela Imóveis, compra, vende, aluga, a Odonto Zunino, nosso amigo Adriano, que é uma figura fantástica, tem uma empresa que presta um serviço maravilhoso, e a Resiliente Terapia e Fisioterapias da Bárbara, que eu não falei desde o início, né? Mas é minha filha, e por isso a gente se conhece tanto. Gente, grande abraço, até o próximo. Até logo.